ficar menos ansioso, com menos depressão, ter uma maior qualidade de vida, mais saúde física, mental, envelhecer de maneira mais lenta a nível genético. São muitas promessas, não? Ah, e de cara, ainda se iluminar. É isso que é muito falado sobre a meditação e sobre mindfulness. Né? Mindfulness é uma prática meditativa que começou a ser estudada aí há mais de 40 anos e que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é ainda. E na verdade é bastante complexo, principalmente quando a gente fala sobre meditação e meditação mindfulness. Lembrando que nem toda meditação é uma meditação mindfulness, mas tecnicamente ou teoricamente, todas as práticas meditativas deveria ter mindfulness incluído. Então aqui a gente está dentro de um universo e o nosso desafio de hoje no nosso Chá com Prosa é falar um pouco sobre estar presente, mindfulness. E aí, pessoal, nós trabalhamos com isso há muito tempo, já praticamos há mais tempo ainda, e é sempre um grande desafio e um grande prazer falar sobre mindfulness. Então, para quem nunca ouviu falar, o que vocês diriam que é mindfulness? Acho que é cada vez mais difícil isso, né? Eu já estava pensando um pouco antes da gente gravar, assim, falei, gente, tem tanto tempo já que eu trabalho nessa área e o que que eu vou falar, né? É tão engraçado, mas você sabe que eu venho pensando, assim, que eu acho que uma forma fácil da gente entender mindfulness é não só a gente estar presente, mas principalmente estar presente e se perceber quando a gente se distrai, né? Porque isso é tão interessante, né? A gente normalmente está tão ausente que a gente nem percebe que está distraído. Então, se dá conta, assim, que você não está presente, eu acho que é algo que me ajuda, assim, a explicar um pouco do que é mindfulness, né? E, e mindfulness seria isso, eu acho, da gente poder estar mais inteiro na nossa vida, né? Saber o que que a gente está sentindo. É algo mais simples mesmo, saber o que a gente está sentindo, reconhecer que você pode observar o que você está pensando, e com isso abrir uma possibilidade de não ficar só numa reação automática das coisas, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Não sei se ajuda um pouco. Aí eu faço a pergunta pro pessoal que está lá. E aí, pessoal, já deu para entender o que é mindfulness? Para vocês que estão ouvindo? Vou lançar esse desafio para o Sussumo também. Vamos lá, Sussumo. Vou contar uma história que foi em 2010, né, que eu comecei o doutorado e eu fazia na Unicamp, morava em São Paulo e em Nazaré. E daí a gente dava muita carona, né? Tinham unicaronas dentro da Unicamp. Era tipo o BlaBlaCar, só que só com os alunos da Unicamp. E toda vez a gente, às vezes, enchia o carro e trocava muito com outros alunos, né? E claro que o tema dentro da carona é o que que você está estudando, né? Daí, eu tô estudando um tal de mindfulness. Ah, explica aí o que que é isso, né? Já que você tá fazendo doutorado nisso daí. E daí foram muitas viagens, idas e vindas, e cada viagem eu tinha que explicar novamente, novamente. Mas é interessante que é difícil a gente, eu pelo menos, repetir a mesma explicação do que é mindfulness, né? Toda vez assim. E hoje, depois de mais de 10 anos, né, que eu iniciei o doutorado, eu ainda me pergunto, né, talvez isso seja uma forma de explicar, né, que a natureza da compreensão do que é mindfulness, vem muito de uma experiência vivida, né, acho que é um princípio para a gente compreender de fato o que que é mindfulness. Tem um elemento experiencial que faz uma diferença na nossa compreensão, né. Ou seja, não é algo que a gente compreende somente racionalmente, intelectualmente, conceitualmente, filosoficamente, a gente pode entender dessas formas também. Mas eu diria que o sentido, de fato, de mindfulness para si, para cada um,
vai ser concretizado, vai ser corporificado quando a gente experimentar um pouquinho, né. Não sei se é o momento da gente viver um exercício, né, mas nesse momento, hã, aliás, nas caronas que eu dava, obviamente, às vezes eu estava dirigindo, às vezes eu estava de carona, né. Mas sempre eu tendia, ou mesmo em conversa de bar, né, conversa de restaurante, assim, perguntavam, né. Mas quase invariavelmente eu sempre respondia por meio de um exercício, por meio de um convite, antes de falar o que é em palavras, né. Eh, e o convite, que eu posso fazer nesse momento é simplesmente, eh, perguntar para cada um que está ouvindo a gente, o que que acontece com você agora, ao me ouvir falando que esse tal de mindfulness a gente não vai entender sem a gente experimentar na prática. Será que dentro de si existe um desinteresse? Assim, então não quero saber. Ou dentro de si acontece uma curiosidade, quem sabe? Quero saber mais disso. Ou dentro de si tem um fala logo japonês, que tá me enrolando aí, né. Então essa percepção do que acontece com você nesse exato momento, se eu tô distraído, se eu tô querendo desligar, se eu tô querendo ouvir um pouco mais, ou se eu tô com a mente, na verdade eu tô ouvindo aqui, mas eu tô preocupado com um compromisso que eu tenho daqui a pouco, né. Ou se eu consigo sentir o contato do meu bumbum onde eu tô sentado, se é que eu tô sentado, ou se eu tô correndo, ou se eu tô no carro. O que que eu consigo sentir do meu corpo nesse exato momento que você está ouvindo a gente? O quanto a gente está consciente ou percebe o que que a gente está vivendo de fato nesse momento, né? Sabe, Susumu, enquanto você estava falando, minha mente estava pensando em um monte de coisa. E eu podia estar pensando em um monte de coisa sem estar consciente, né? Mas como a gente está dentro de um contexto aqui, eu gosto de acreditar que eu estava consciente dos processos que estavam acontecendo aqui, justamente para poder aplicar. E o Sim. primeiro ponto é: será que a gente sempre está consciente dos processos que estão acontecendo aqui? Ou uma outra pergunta: quantos presentes há no presente? Quantos presentes há no presente? E o quanto será que é importante eu estar consciente do meu presente na minha relação com a vida e com o mundo? Acho que é mais ou menos para aqui, para onde a gente está indo. Então, se a gente for pegar a definição clássica, né? Mindfulness, estar em contato com o presente momento, de forma intencional, numa atitude de abertura, curiosidade e gentileza. Basicamente é isso. Seja a situação boa ou ruim, é estar presente. Mas eu concordo que geralmente quando a gente dá essa definição, as pessoas estar presente, né? Como assim? O que que é? É lógico que eu estou presente. Se eu não estou presente, eu estou aonde? E eu acho que aqui envolve a investigação que o Susumo trouxe, que ela é muito importante, porque ela vai trazendo, né? Talvez essa curiosidade, essa estranheza. Nossa, eu não estava escutando o passarinho lá fora. Ou não estava sentindo o toque do meu pé no chão. Ou, nossa, eu não estava percebendo o que estava acontecendo aqui. Ou pior ainda, eu não estava notando a minha reação ou o impacto emocional de uma lembrança passada no meu agora que está me causando angústia. Então, se eu não olho, se eu não vejo, não há escolha. Então, há muita gente que afirma que mindfulness é sobre poder ter escolha. Só que para eu poder ter escolha, eu tenho que ver vários caminhos possíveis. Vários cenários possíveis. Só que geralmente a gente não tem vários cenários possíveis. A gente tem um só, que é o nosso famoso piloto automático.
A gente só reage, a gente só vai. A gente pouco se apercebe. E vocês sabem que o Susumu contou a história dele na saga para tentar explicar o que é mindfulness. E também isso aconteceu comigo, né? Assim que eu termino a faculdade de psicologia, e todo mundo que termina uma graduação sabe que você não tem emprego, você está tentando inserir em algum lugar e é muito difícil. Mas o meu TCC tinha sido sobre meditação, foi quando eu ouvi falar sobre a palavra, né, mindfulness num contexto científico. E nessa época eu ainda trabalhava com meu pai, né? Eu ainda era cabeleireiro. Meu pai tem um salão de cabeleireiro. E aí eu tava naquela coisa, né? Entre a vida de psicólogo, coisa começando. E aí eu usei Sempre mexendo com todos. a cabeça das pessoas, né, Você Marcelo? vê? E aí eu usei todos os clientes que apareciam para mim, ali eu tinha uns 27, 28 anos, para tentar explicar o que era mindfulness. Né? Não, foi ótimo. E eu lembro a terceira vez que eu vou para a Inglaterra para fazer um curso de mindfulness, aí já alguns anos para frente, antes de começar o curso, na hora do famoso chá, né, que todo inglês vai estar tomando, professores de mindfulness que tinham muito material na língua deles, na língua nativa deles, conversando entre eles, já no terceiro curso de mindfulness, conversando entre eles assim, como que você faz para explicar o que é mindfulness? Então imagina só, é realmente um desafio, né? E aqui talvez, pessoal, a gente possa, acho que a gente já trouxe alguns bons olhares, mas talvez a gente possa ajudar o pessoal falando o que não é mindfulness, ou qual é o dano de não estar mindfulness. Eu vou trazer um. Né? Geralmente o nosso sofrimento psicológico ele vem de uma mente que está incessantemente presa a um tópico, né? A mente ruminativa. Então, se você já sentiu ansiedade, né? Vamos pegar só a ansiedade. Geralmente tem uma pouca apercepção do quanto a gente está se afundando nesse mundo hipotético. Então, dentro do meu presente agora, se eu olhar para essa mente reativa, talvez eu possa escolher ficar menos reativo. Mas se eu não olho o que está no meu presente, não há escolha. Então eu diria que uma das coisas que é um pouco contrária à mindfulness é a não apercepção deste mundo interno. Né? E vocês? Do que está acontecendo, né? De fato. Eu acho No que o presente. Marcelo, só detalhando o que o Marcelo trouxe, ele falou um pouco da ansiedade, né? Pode ser de processos até ciclos depressivos, né? De ficar ruminando o passado ou pensando, só ficar fixo num pensamento negativo, né? Então, Na essa verdade, tudo, né? fixação, Ciúmes patológicos, desculpa te cortar, mas fobias, né? Geral, tem essa característica, né? Tem essa característica da característica mente. de fixação, de um enrijecimento, né. A própria dor crônica, né, é algo que também o universo da vida parece que se resume a uma coisa só. Então esse enrijecimento não é exatamente a questão, mas é a não consciência desse enrijecimento, né. Isso que o Marcelo trouxe de apercepção, né, de se perceber o que se está vivendo. E e essa eu diria que esse passo atrás, né, essa percepção, essa a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse termo, essa metaconsciência, essa consciência do que se está vivendo em consciência, né, eh, esse descentramento, né, esse certo distanciamento traz um espaço, né, o Marcelo falou de escolha, traz um espaço, eh, que a gente deixa de ser refém disso, né. Eu lembrei da fala até do historiador lá do Harari, né, sobre poder. Ter poder, antigamente era, por exemplo, uma força física é ter poder, ter uma força militar é ter poder. Hoje em dia ainda é, né, ter poder. Hã, ter acesso a dados é ter poder, ter acesso à informação, à educação é ter poder. Mas hoje em dia um grande poder que talvez mindfulness, essa presença, essa habilidade, esse desenvolver dessa capacidade atencional, da nossa habilidade da atenção,
é um poder enorme. Quantos estímulos a gente recebe, pode ser de fora, pode ser de dentro da gente, por exemplo, esses pensamentos ruminativos ou uma dor crônica. Quantos estímulos chegam até a gente e a gente não tem exatamente consciência que a nossa atenção, a nossa presença é sugada e fixada em uma específica experiência, assim, um fenômeno. E daí a gente fica preso a isso. Então, ter poder, às vezes, até o próprio Harari fala, ter poder é saber o que ignorar, hoje em dia. E eu diria, com um pouco mais de detalhe, que ter poder é ter flexibilidade atencional. Flexibilidade no sentido de eu poder dar atenção a isso, eu poder abrir mão de dar atenção a isso e dar atenção a uma outra coisa. E perceber que o universo de experiências disponíveis para mim não é só uma coisa, não é só o pensamento negativo, não é só o pensamento do que será que vai acontecer, ansioso, não é só a dor que não para em um dado lugar do corpo, mas existem outras sensações em outras partes do corpo. Então, ter poder é saber se abrir e ter essa flexibilidade de presença aonde eu poder direcionar a minha atenção. Eu poder saborear um pouco a vida nesse universo um pouco mais aberto. Complementando um pouquinho aí a fala do Marcelo. É interessante, né, Sussuma, essa fala, porque isso que você falou, às vezes as pessoas que estão passando por as que não estão mindful, né, que não estão presentes, nem sabem que existe a possibilidade de viver de outra forma, né, porque você trouxe ali a desfusão. Então, a gente, não estando mindful, está fundido com aquilo que a nossa mente enxerga. Então, é natural que a nossa realidade realmente seja resumida àquilo, né? Que a gente consegue viver. Então, eu vejo o que eu vou vivendo, né? Se eu não estou presente, vai influenciando a forma como eu vejo o mundo. Então, minha vida fica muito restrita àquele jeito. Então, assim, uma pessoa, sei lá, que está deprimida, né? E não consegue, né? Não consegue ter a habilidade de mindfulness, ela tem menos chance de reconhecer que aquilo pode mudar, ou que tem alguma coisa que ela pode fazer a respeito disso, né? Então, quando o Marcelo fala, né, da possibilidade de escolha, eu acho que ajuda a gente a reconhecer que existem outras formas, né? Então, assim, talvez eu não saiba como me relacionar de outras formas, mas se eu sei que existem outras formas, eu já estou me desfundindo, né, daquela restrição ali da forma como eu vejo o mundo, né? E eu posso treinar isso, né? Então eu posso escolher como eu vou me comportar a partir do momento que eu vejo que existem outras possibilidades. Então isso dá mais esperança, inclusive, para a vida, né? Porque se você olha para o mundo e acha que as coisas não têm como mudar, você coloca o poder da sua vida muito fora, né? Quando você não está presente. E quando você está presente, não é que você vai resolver tudo, mas no mínimo, a gente sempre tem a escolha, pelo menos, de como eu vou me relacionar, se eu estou consciente, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Quando a gente começa a perceber que sempre tem escolhas, mesmo que eu não possa resolver o problema. Isso dá uma liberdade incrível, né? Assim, porque, e não é fácil, não é que eu vou sempre me relacionar bem, mas assim, se eu sei que no mínimo eu posso aprender a me relacionar diferente, ou isso que você falou, colocar minha atenção em alguma outra coisa, já muda completamente a minha experiência, né? Eu posso escolher, igual na hora que você estava ali fazendo aquela experiência com a gente, né, Sussuna? Eu tô num lugar aqui que é gelado. Meu pé tava tão gelado, eu tava sentindo meu pé gelado ao te ouvir e ao mesmo tempo pensando no que as outras pessoas estão fazendo aqui no espaço que eu tô, pensando no meu filho, então eu tava me dando conta disso, né? Então é aquilo, aí nessa possibilidade de escolher onde eu quero pôr minha atenção, eu vou pôr minha atenção aqui no Sussumo falando, ou eu vou ficar sofrendo porque o meu pé tá gelado, ou eu vou ficar pensando no que as outras pessoas estão fazendo. Então você pode ter essa escolha, né? E é interessante isso, porque pelo menos para mim, pessoalmente, me ajuda a organizar um pouco mais a vida, assim, né? Agora é a hora disso, eu vou colocar minha atenção aqui.
E isso é incrível, né? Você poder fazer isso. Não é que você não vai se distrair, mas perceber que você se distrai e colocar de novo ali a atenção sem brigar, sabe? Sem ficar lutando contra essa mente que vai se distrair mesmo, né? Eu acho que só de naturalizar que a gente se distrai, que é normal às vezes não conseguir focar, que você vai ficar pensando coisas que você não gostaria de pensar, já muda também a sua relação consigo mesmo, né? Eu acho que esse é um dos ganhos também interessantes, né? De estar mais presente. Eu acho que a gente tem muitos exemplos práticos, né? Acho que no dia a dia. Num dia a gente está fazendo isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, as pessoas, né, eu moro perto de uma cidade grande, como São Paulo, geralmente as pessoas tendem a se relacionar com o trânsito da mesma maneira que se relacionam a vida toda, de uma maneira automática, né, e com muito sofrimento. Então, a hora que sabe que está no trânsito, já começa, caramba, que droga, e isso, por que que acontece, sabe, um dia se minha vida é isso, minha vida é aquilo, e a pessoa ela fica ali brigando com isso, que só causa um desconforto emocional gigantesco. E muitas vezes a pessoa sofre já antes, né? Ou continua sofrendo depois. Então a gente se agarra e fica com aquilo, né? Isso e sem nenhuma escolha, né? A gente não olha, não aprende. E será que no trânsito a única escolha que eu tenho é reagir? Será que eu não posso outras coisas? De repente ouvir uma música, sabe? Ouvir uma aula, entrar em contato com alguém que eu gosto, sabe? Pô, agora é a hora da vez eu ligar no Viva Voz ali. Hoje todo mundo tem um smartphone. Então há muitas escolhas frente àquilo, né? Tem um exercício que a gente faz com os nossos alunos e então quem está ouvindo a gente aqui pode fechar os olhos, né? E pode ser super rápido. Mas imagina que você está andando numa rua e aí você vê uma pessoa agradável, uma pessoa que você gosta na direção contrária. Sabe, todo mundo consegue imaginar isso, porque é uma habilidade da nossa mente. E aí, de repente, você sorri e acena para essa pessoa e ela simplesmente continua passando e vai embora. Como você se sentiu? Né? Aqui eu fiz de uma maneira muito rápida, mas só para mostrar um ponto. Mas quando a gente faz isso com os nossos alunos, as falas são as mais variáveis. Tem gente que acha, não me viu. Ah, eu vou lá xingar, sabe? Nossa, deve ser alguma coisa que eu fiz, né? Então a nossa mente, ela acredita numa verdade só e trabalha em cima daquilo, sendo que na verdade pode ser tudo. A pessoa pode estar distraído. Com todo mundo aqui já não viu alguém porque estava pensando em alguma coisa. Ou quem usa óculos então é batata. Ah, eu não vi, sabe? Eu sou meio cego, né? Ou pode ser que a pessoa esteja chateada ou magoada por alguma coisa assim. A verdade é que não tem como a gente saber, isso acontece o tempo todo. Você chega num lugar, as pessoas levantam. Ah, é comigo. Né? Então a gente está o tempo todo reagindo de uma maneira só e de uma maneira rígida, com o trânsito, com as pessoas, com o mundo. Né? Então isso não promove autoconhecimento e desenvolvimento humano, porque eu continuo repetindo. Então eu gosto muito daquela fala que a vida tem os seus estressores, tem as suas dores. Mindfulness não consegue mudar os estressores, né, a vida. Né? Infelizmente, viver dói, tem trânsito, tem muita coisa boa também. Só que muitas vezes as coisas boas são roubadas pelas coisas ruins. Né? Tipo, se você tiver 3 dias na praia, é capaz de você não estar mais na praia no segundo. Porque daí você lembra que no terceiro você vai ter que pegar trânsito, e no quarto você vai trabalhar e a sua mente já está lá, e não mais no presente. Né? Então existem os estressores, e existe a minha escolha, a minha resposta ao estressor. Nessa hora da praia, eu posso pegar e falar assim: pô, é verdade, amanhã tem bastante trânsito, mas eu estou aqui ainda. Né? Eu estou com meu filho. Ou estou fazendo alguma coisa. Então, infelizmente, para nossa mente automática, que é uma característica da nossa espécie, a gente não consegue ver esse big picture, né? Ver de uma maneira mais ampla. Então, mindfulness nos ajuda a poder estar mais aqui. Ao estar mais aqui, eu sou menos refém, tanto das situações do mundo, ou dessa mente, que ela já é bem perigosa, porque essa mente ela vai estar lá criando vários cenários catastróficos, porque ela foi feita para isso. Né? Acho que E é é aquele exemplo interessante, né, Marcelo, evolucionariamente. Diga. Só que aquele exemplo mindfulness é uma. evolucionário, que a nossa espécie foi Diga, feita para desculpa. pensar. Não, não tem problema. Nossa espécie foi feita para pensar no predador e não no belo pôr do sol que está. Então a gente tende a se colar com o ruim. Né? Pode falar, Vivian, desculpa. Não, eu ia falar que mindfulness é uma habilidade universal, né? A gente já tem isso. Não é que a gente precisa tirar de algum lugar e a gente só precisa cultivar isso um pouco mais, né? Porque
a gente também, né, até pela evolução mesmo, a gente tem o córtex pré-frontal, né, a gente tem um cérebro que é capaz de reconhecer aquilo que está pensando, né? Às vezes você já passou pela sua cabeça, como é que eu vou falar isso com tal pessoa? Você pensa em possibilidades, isso é um exemplo de que a gente é capaz de antecipar, né, de sentir, de imaginar possibilidades. Então, isso já mostra que a gente é capaz de perceber o que que a nossa mente está pensando, o que que eu estou sentindo, né? Então, isso é interessante, assim. Então, não é que a gente precisa inventar a roda, né? A gente só precisa cultivar isso, porque é isso que você falou, né, evolutivamente, é isso que faz com que a gente não esteja mindful, porque a parte do cérebro mais antiga, evolutivamente, é a que faz a gente reagir às ameaças, né? Então é Tem um exemplo natural que a bom, gente Vivi. fique voltado. Diga. Tem um exemplo bom do que você estava falando, né? Como todo mundo tem essa habilidade de percepção. Muito provavelmente todo mundo aqui já esteve numa discussão com alguém, percebeu que não ia chegar a lugar nenhum e falou assim: olha, depois a gente conversa. Então esse é o momento que a pessoa ela desperta, né, de uma reatividade. Pô, se a gente ficar discutindo aqui só vai piorar. Então peraí, deixa eu respirar, deixa eu sair, depois a gente conversa. Isso é um momento mindful, né? Um momento de escolha. E se a pessoa ela não percebe aquela relação, ela só continua indo. E às vezes de uma maneira muito danosa. Acho que isso é um ótimo exemplo e todo mundo aqui já viveu isso, Sim. né? Depois você conta outro exemplo, Marcelo. Lembra aí, eu gosto de ouvir você contando da chuva e da coberturazinha, assim. Mas eu vou comentar o que vocês trouxeram. Acho que até ouvindo desde a Vivian, eh, do que você pode colocar a sua atenção, né? Me trouxe muito a imagem da gente, e ouvindo a fala do Marcelo também, de não ser refém, né, das coisas e das nossas interpretações e da consciência de estressores e reação aos estressores, porque é fácil a gente pôr a culpa nos estressores, né? É culpa daquilo que aconteceu, não é culpa minha. Aquilo que aconteceu que me fez fazer isso, né? Eh, então me vem muito a palavra responsabilização. Eu acho que ao desenvolver a habilidade de estar presente, ao desenvolver a habilidade de estar consciente daquilo que se está vivendo, ao desenvolver a habilidade de fazer escolhas diante daquilo que se está vivendo, a gente, eu diria, assume a responsabilidade pelas escolhas que eu tô tomando na minha vida. E isso é de eu diria, de um papel, assim, muito, eu vou usar essa palavra, assim, de um processo de amadurecimento, porque eu diria que um comportamento infantil, eh, é ficar no refém, né. É culpa daquilo, é culpa da outra, é culpa do cenário político, econômico, né, não é minha culpa, não. O que que eu posso desenvolver dentro de mim para eu assumir cada vez mais a responsabilidade por aquilo que eu escolho viver, né. E daí a gente se torna meio que os passarinhos estão cantando, vocês estão ouvindo? Não? O filtro tá bom então. Acho que tem umas maritacas aqui, papagaio, não sei. Bom, mas eu não vou ficar refém dos papagaios aqui cantando, eu vou continuar contando que para mim a imagem veio de que a gente se torna diretor da nossa própria vida, um pouquinho que seja, né, e a gente não fica refém, não é só o cameraman, que a gente foca nossos sentidos em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa, mas a gente se torna começa a dirigir a nossa história, né. Eu tô vivendo isso, não tá desagradável, mas o que que eu posso fazer ao viver isso desagradável? Ah, talvez eu possa me conhecer melhor. Quem sou eu vivendo isso? O que que acontece comigo ao viver isso?
olha só quanta coisa acontece comigo quando eu vivo isso. Hum. E quando eu vivo algo bom, gostoso, também acontece isso comigo. E daí eu começo a saborear a vida. Então mindfulness e essa habilidade de presença eu diria que é tão presente, eu diria, numa promoção de saúde mental, né? A gente até considera os programas de mindfulness como programas de educação em saúde, né? De um desenvolver de uma habilidade que tem efeitos de promoção de saúde, efeitos terapêuticos sensacionais, em razão dessa habilidade de estar presente, de estar consciente, de deixar de ser refém, de ser diretor da própria vida, né? Além de poder saborear mais a vida. E esse tem um efeito terapêutico e eu diria depois de conexão consigo, com os outros e com a vida como um todo. E daí a gente entra talvez até numa camada de conexão humana, de espiritualidade também, né? Sabe, eu lembrei ao você falar, né? Ali naqueles anos da Unifesp, assim, quase todo o almoço era com a Vivian, né? A gente tinha, toda hora a gente estava, e sempre a gente falava sobre mindfulness e acabava sendo confidente de um monte de coisa. E eu lembro de inúmeras vezes eu falando pra Vivian, a Vivian falando pra mim do tipo assim, nossa, eu tive que usar todo o meu mindfulness ali, sabe? Tipo, eu tive que me manter consciente porque de repente algo estava me pegando demais e isso promovia uma reatividade ou uma raiva ou uma situação muito desconfortável. E aí você se manter presente, segurar esses pitbulls da mente que quer reagir a algo, né, para poder ficar um pouco mais presente e bancar a vida, né? Porque o que é ruim passa e o que é bom também passa. Isso gera muito sofrimento para o ser humano, né? E aí eu acho que a gente cai nesse desenvolvimento de sabedoria. Então, às vezes a gente falava muito assim, tive que me autorregular muito em determinada situação, né? De repente você escutou alguma coisa e você fala assim, respira, sabe? A minha vontade aqui é falar tal coisa, a minha vontade aqui é reagir de tal maneira, né? O meu automático aqui é isso, mas peraí, não é isso que eu quero fazer agora, né? Então, acho que quando a gente fala de gerenciamento emocional, esse é um ponto principal, reconhecer, acolher, conversar com e escolher, né? E isso é algo muito difícil, né? Então, é uma coisa interessante, eu acho que com todo mundo que está ouvindo aqui, para a gente é até difícil de ficar claro, porque a gente conversa sobre isso, fala sobre isso, ensina sobre isso, pratica isso há mais de 12 anos, né? No mínimo. Então, talvez às vezes a gente não consegue fazer a ponte, porque talvez já esteja muito claro. Mas eu acho que um ponto importante aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente, isso é treinado, isso é treinável, né? A gente sabe cientificamente, quanto mais assim você for naturalmente, menos ansiedade, menos depressão, menos burnout você vai ter, né? Porque uma mente presente é uma mente mais sadia, né? Como a gente falou no começo. Uma grande característica do sofrimento psíquico e mental é essa mente que fica vivendo, né, cenários hipotéticos, mundos que não existiram ou possíveis, e a gente fica preso, né? Muitas vezes a gente fica preso ao passado, né? E tem muita gente, não sei se vocês concordam comigo, pessoal, mas tem muita gente que já pratica mindfulness que acha que mindfulness é renegar o passado ou o futuro. E na verdade não, no passado está toda a minha sabedoria. E o futuro é onde eu quero ir. O ponto é conseguir fazer isso consciente. E a nossa espécie não é boa nisso. Porque quando a gente pensa no passado, a gente revive ele. A gente não toca ele com os pés no presente. E não tem problema nenhum. Nossa, aquilo me magoou. E eu senti essa mágoa, porque isso é humano. Mas consciente, com os pés agora. Mas geralmente a gente fica, poxa, isso, eu devia aquilo, e aí a gente super sofre. É a mesma coisa no futuro. Né? Não tenho controle, mas eu posso direcionar. Então eu preciso dos pés. Não é renegar a sabedoria do passado e nem a direção da minha vida. Né? Mas é poder fazer isso no presente, que é algo tão difícil pra Me gente. veio uma Então, pergunta, diga, Sussumu. se eu praticar mindfulness, eu vou ficar zen? Depende do que você entende sobre Zen, né? Se você o jeito mais fácil de ficar Zen é, é fazer parte de um zen, de algum mosteiro Zen budista, né? Porque daí você é Zen, é igual fazer parte do time de futebol, sabe? Tipo, eu sou Zen budista. Não, eu vou ficar, eu não vou,
eu não vou ter mais emoções, assim, ou eu vou ficar com a mente em branco, eu vou ficar tranquilo, sossegado, não vou sofrer mais. É incrível essa sua pergunta, Susumu. Quem faz essa pergunta é porque tem uma ideia totalmente errada do que é Zen. E essas pessoas acabam ficando muito decepcionadas quando vão no mosteiro Zen ou quando vão num retiro Zen, que de repente vê o mestre, né, o monge, puto, dando carcada, dando comida de rabo. Uma vez eu fiz um retiro de 5 dias em silêncio com uma grande, né, figura dentro do Zen budismo e ela deu uma carcada em todo mundo depois do almoço porque as pessoas estavam deixando comida na cumbuca. E aí tem gente, nossa, ela fica brava. Ué, não é sobre não ficar brava, é sobre ser consciente. Agora tem uma história muito interessante aí, Sussuma. As pessoas também confundem estar mindfulness com não errar. Não, sabe? Nesse mesmo retiro, eu cortei feio o meu dedo. Sabe? Não sei se vai dar pra ver assim. Eu cortei, tipo, a ponto de aparecer o dedo, o osso. Verdade. Eu tava descascando a abobrinha e eu tava me sentindo Masterchef. Tá, porque é muita abobrinha pra descascar, né? E de repente eu, puf, cortei o dedo. E aí eu achei mó barato, porque daí essa monja famosa, ela chegou pra mim e falou assim: Ah, não estava mindful, né? Eu pensei, não pode ser só imperícia? Não pode ser só eu aprendendo, sabe, os meus limites, entendendo, sabe? Não necessariamente a minha mente fora. Então, mas sua mente presente pode errar. Sabe, eu tava ali, tipo, quero ver, sabe, tipo, dominei isso aqui, opa, tem uma aprendizagem aqui. Né? Então, muitas vezes a gente Vou te acha que é perguntar, mindful, Marcela, não que erra. Diga. que aconteceu logo depois que você cortou o dedo, além da monja perguntar que você não se você estava Eu, mindful? eu não sei, eu devo ter rido, sabe? Eu devo ter falado, puta merda. Porque virou uma comoção lá, porque imagina, muito sangue, né? Naquele retiro em silêncio. Aí tinha uma amiga minha, né, que vocês conhecem, a Mônica, amiga muito querida, ela também tava, e ela, né, ela já veio, tipo, tentando cuidar, mas em silêncio, sabe? Tipo, e aí já arrumaram, deram um todo. Mas eu acho que na hora dói, né, mas depois vira diversão, vira vida, né? Eu acho que foi muito engraçado. E eu adoro ter essa experiência dentro do mosteiro. E me chamou a atenção, sabe? Então, assim, quem começa a praticar mindfulness está no presente, imperícia nunca vai existir, né? Tipo, se eu comecei se eu engatinhava, eu fiquei super mindful, quando eu for andar eu não vou cair. Sabe? Não existe isso, né? Faz parte do processo da E acho que vida. é legal chamar a atenção de como você reagiu ou se comportou frente ao que aconteceu, né. Você olhou e meio que deu risada, assim, achou graça de si mesmo, assim: "Olha só o que aconteceu comigo". Eu acho que junto também vem um pouco de vergonha, né? Da comoção, que eu acho que tudo isso estava presente, sabe? E foi uma coisa que meio que me incomodou um pouco, o tom, assim, um pouquinho do tipo assim, ué, não estava presente, sabe? Então essa ideia, assim, sabe? Meio É, julgador, assim: "Ó, você não estava exato. presente aí". Você não é professor de mãe, sabe? Tipo, e, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que foi incrível, assim, foi uma grande aprendizagem, né? Eu acho que isso clareou, me deu uma oportunidade para ensinar para os meus alunos, sabe? Não é porque você está mindful que você não vai errar, sabe? Você não. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que nisso que você falou, Susumo. Enquanto nós somos humanos, eu acho que isso vai ser até o final da vida, nós temos um coração humano e estamos dentro de um grande processo de aprendizagem. Às vezes a gente acha que a pessoa atingir ou ter algum conhecimento, ela vai ficar supra-humana, né? Tipo, super-humana, acima do que é ser humano. E isso é totalmente normal. Eu lembro quando eu li um livro do Dalai Lama, eu tinha uns 17 anos, e ele fala que ficou triste porque a mãe dele morreu. Eu fiquei decepcionado com ele. Como assim? Sabe? Pô, a única coisa que ele faz a vida toda é controlar e vai sofrer porque a mãe morreu. E hoje eu vejo a beleza que é isso e a coragem que é tocar isso. Pô, é alguém que eu sinto saudade. Sabe? Isso é a minha humanidade. Ou quando você assiste lá aquele filme muito bom que chama Zen, né? A vida do mestre Dogen. Quando o mestre morre, todo mundo começa a chorar.
Ou alguém chora por uma mundana. Sabe? O ponto é esse, não tem problema ser humano. Quando você toca o sentimento, isso é uma coisa que eu costumo falar muito com meus alunos. Não é deixar de ficar triste, é se tornar mestre da tristeza. E tristeza é tristeza. Não importa o tanto que você pratica mindfulness, né? Dor dói e chuva molha. E vai continuar sendo assim, né? Então poder tocar isso, lembrando que no caso da tristeza, que não é a primeira vez que eu fico, daqui a alguns anos eu vou esquecer, como eu já esqueci de outros. É algo totalmente humano, normal e natural. E o mais importante de tudo, passa. Isso te dá, sabe, isso te coloca como dono da tristeza. Não quer dizer que ela não doa. Não quer dizer que não seja ruim. Mas te dá um espaço de lidar com ela. Acho que aí é onde mindfulness. E tem gente que ensina mindfulness achando que mindfulness é sublimar. Né? Ah, agora eu vou colocar minha atenção em outro lugar e não vou estar triste. Isso é qualquer coisa menos mindfulness. Hum. Né? Ou Vou as pessoas sintetizar acham um que é pouquinho. ficar indiferente, né? Ficar indiferente às emoções, ou, por exemplo, igual você estava contando, né, dos nossos almoços lá. Ah, então, tipo assim, você ficou com raiva de alguma coisa, e aí você até comentou, né, Marcelo? Ah, eu tive que me regular. E não é não reagir, né? Ou não ficar, ou ficar indiferente. Tipo, é sentir a raiva, reconhecer que você sentiu essa raiva e escolher o que que você vai fazer. Porque não é não reagir ou não responder, né? Porque senão vai parecer que você fica ou submisso, né? Ou tipo, ah, então também não vou fazer mais nada, vou ficar indiferente e vira um pastel, né? Você não faz mais nada. E não é isso, né? É Pãozinho. tipo, é tipo, sentir. Eu falo que assim, a gente vai sentir mais as emoções, né? Porque você percebe que você tá vivendo, porque às vezes você tenta se distrair se você não tá consciente e nem percebe o que que você tá sentindo. Então, talvez a gente sinta até mais, mas é o que você falou, a gente sabe que passa e o melhor é saber que a gente pode escolher o que que eu vou fazer. Então, assim, às vezes a pessoa me fez raiva e passou por um limite meu. Talvez eu vou escolher não falar naquela hora, mas eu preciso falar, né? Então, é aquilo que o Susumu colocou, é a gente ser responsável pelo que a gente vai fazer, mas fazer aquilo que a gente precisa, né? Então, mindfulness também nos mostra isso, né? Não é sobre, ah, não vou fazer mais nada, deixa, porque tudo vai passar, né? As pessoas têm esse mito também ao redor de mindfulness, assim, que é você ficar totalmente bonzinho, né? E não, ser o passivo, não é sobre isso, né? Vocês sabem que uma vez eu fui dar uma aula, fui numa empresa, e aí quando eu estaciono o carro na frente da empresa, o dono da empresa estava fumando cigarro do lado de fora, no estacionamento. E aí eu cheguei ouvindo Black Sabbath, né? Eu gosto de rock. Aí eu saio, fecho o carro, aí o dono da empresa, nossa, eu achei que você ia estar escutando um mantra, algumas coisas assim, sabe? Né? Então tem todo um estereótipo e tem pessoas que quando entram nisso se agarram nesse estereótipo e fica muito distante de si, né? Do que está no coração. E eu acho que a grande beleza é ser humano. Eu acho que eu Uhum. vou tentar sintetizar um pouquinho a fala de vocês, que eu diria que a gente já falou em algumas camadas de mindfulness, né? Eh, Acho que antes disso eu vou falar, complementar a fala da Vivian. Eu acho que muita gente vem procurando mindfulness, os programas, os cursos, os retiros, para um alívio. E eu diria que acaba encontrando um alívio, mas nas experiências iniciais, eu diria que há uma intensificação daquilo que ela estava buscando alívio, né? Por quê? Porque mindfulness, por desenvolver e treinar essa habilidade de presença, a gente fica ainda mais exposto àquilo que está presente, né? E às vezes o que está presente nem sempre é muito agradável. E é aquilo que a gente está procurando alívio, né? Por exemplo, eu tô com a cabeça muito cheia, eu vou fazer um retiro. Tô com a cabeça muito cheia, eu quero fazer umas práticas meditativas, vou praticar mindfulness. Daí quando a gente vem, senta e pratica mindfulness, a gente fica mais lúcido de quanto pensamento a gente tem e da incessante fábrica de pensamentos e movimentos internos.
Daí você fica mais exposto a esse movimento. Daí se a gente não tem uma orientação, nossa, eu tô pior, pelo amor de Deus, eu vim buscar a paz e eu tô com a cabeça cheia. Então tem toda uma orientação durante o exercício para a gente estar presente com aquilo. E tem uma continuidade, né, é um certo exercício de paciência, e de não ficar lutando contra aquilo, né, como o Marcelo trouxe antes, né, intencional, com abertura, curiosidade, gentileza. Então tem todo um aspecto atitudinal na relação com o que está presente. Mas de início pode ser uma dor, pode ser o pensamento, pode ser um estresse, pode ser uma história, isso vai se intensificar em você. E não quer dizer que piorou. Quer dizer que você está mais presente naquilo que está presente com você, né. O Sussuma, eu tenho um exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai Sim. ficar claro. Uma vez um cara num grupo de mindfulness comigo, né? Porque isso geralmente acontece ali pela quarta, quinta sessão, que a pessoa ainda tá meio, né, começa a reconhecer isso. Ele foi indo, né, e tal, na sessão, aí na quarta sessão eu lembro que ele faltou, e na quinta sessão, depois ele chegou falando assim: na verdade, eu voltei aqui, mas eu não sei se isso tá me fazendo bem ou mal, porque ele colocou isso no grupo. Ele falou assim: eu tenho zumbido no ouvido, né? Mas isso. Aí ele falou: não, mas eu voltei porque eu percebi isso durante essa semana. Eu achei interessantíssimo. Ele falou assim: eu tenho um zumbido no ouvido já tem muitos anos. Ele sofreu um acidente, alguma coisa que aconteceu, e ele ficou com esse zumbido. Então já tinha o quê? Uns 15, 20 anos que ele tinha esse zumbido. E ele já era um cara de uns 55 anos, assim. Aí ele falou assim que. Ele falou assim: esse zumbido era insuportável. E agora, estando aqui, eu me lembrei que eu tenho esse zumbido no ouvido, porque eu comecei, ele estava super engajado nas práticas. Ele falou: não tem mais onde fugir, para onde fugir. Isso já estava resolvido na minha vida. Ele falou assim. Eu já tinha uns 20 anos, já tem uns 20 anos que eu tenho esse zumbido, e ele falou: e eu me dei conta que eu estava bebendo para não sentir o zumbido, que eu colocava música super alta, ele também gosta de rock, eu colocava música super alta para não ter que ouvir, ficava o dia inteiro ouvindo música alta quando eu estava em casa, ou ligava a televisão, ou fazia alguma coisa, para eu não ter que lidar. E aqui nesse curso eu me dei conta de que esse zumbido continua aqui, né? E aí foi tão interessante ele falando assim, mas eu voltei porque eu vi que assim, todas essas outras coisas que eu estava fazendo também, assim, me distraíam desse zumbido, mas o zumbido continuava ali. E isso me cansava, né? Eu não estava vivendo uma vida que eu queria viver, eu estava fugindo desse zumbido o tempo todo. E ele continuava ali, né? Então eu achei tão bonita essa fala dele, assim, né? Porque ele reconheceu que é desagradável. É super desagradável. Você imagina uma pessoa ouvindo isso, né? Tem muitas pessoas que passam. Mas ele descobriu que também o que ele estava usando como subterfúgio ali para lidar com aquele zumbido era algo que estava prejudicando ainda mais a vida dele, né? E aí ele começou a ver que, assim, ele tinha que mudar a forma como ele se relacionava. Ele ia ter que segurar aquele zumbi do resto da vida, talvez, né? Mas será que ele, além disso, ele ia querer segurar todo aquele resto das coisas que ele estava fazendo para lidar, né? Então, acho que esse é um exemplo muito bom, assim, que às vezes é muito difícil a gente olhar para coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a gente prefere não olhar. Então, às vezes, vamos deixando, né? Mas depois desse momento de perceber que talvez piore ou talvez é ruim, não é que piora, né? Mas você começa a ter uma possibilidade de relação diferente com a sua vida também. Esse é Então, o processo de. Para quem tem dor crônica, né, Vivian? Desculpa ter te cortado. É a mesma aham, coisa. Geralmente, como vocês estão falando no começo, quem tem dor crônica, na verdade, às vezes acaba dedicando a vida inteira, né, para a dor. E não consegue perceber que dentro dessa vida com dor também há outras coisas presentes, né? Uma vez eu ouvi que uma pessoa com dor crônica, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz, o cérebro dela faz, é procurar onde está a dor e como está a dor, né? Eu tenho o zumbido no ouvido também, acho que é problema de quem gosta de rock, sabe? E tem gente que fica louco, tem gente que fica literalmente louco, tem gente que bate a cabeça na parede para o zumbido passar. A mesma coisa acontece com as moscas volantes, que são essas manchinhas que você tem, né? Então a pessoa ela hiperfoca naquilo que está ruim, e isso atrapalha a vida a ponto de acabar com a vida, literalmente, sabe? De tomar remédios pesados, porque a única maneira de você tirar isso é tomar um remédio a ponto que você vai ficar babando, sabe? Então
tentando tirar aquilo que é ruim, eu acabo tirando todo o resto da vida. Né? Eu já tive pacientes que, para tentar diminuir a ansiedade e aquele desconforto que a ansiedade traz, bebia até a ponto de não ter, só que leva todo o resto também. Né? Então são processos da vida que, infelizmente, a gente não tem uma educação ou um treinamento voltado para lidar com isso. Né? Eu acho que aqui é onde entra a importância do treino de mindfulness. Do, né? Talvez, sabe, tudo que a gente falou aqui tenha ficado um pouco etéreo até, porque é muito difícil para quem nunca praticou, sentou, né? Quem não, foi como vocês falaram. A pessoa ela entra no curso e depois ela fica meio perdida nesse poder, assim. Eu lembro muitas vezes na segunda aula alguém fala assim: "Nossa, eu posso perceber que eu tô pensando". Sabe, às vezes muito distante esse mundo interno ou a minha reação ao mundo, né? Então Ou acho que eu que tenho um um convite corpo, né? legal e que tem um corpo, exatamente, e que esse corpo está no presente, né? Eu, Eu acho que muitas vezes o que eu reajo, a maneira como eu lido com o mundo é como meus pais, sabe, me ensinaram, de acordo com aquilo que aconteceu, e a gente fica rígido nisso, sabe? Então, mindfulness promove essa flexibilidade e envolve um bom treino, né? eu E vou. como treinar isso, pessoal? Diga, Sussuna. Pode falar o Não, que você ia falar. eu até ia falar para você contar a história lá da chuva e da cobertura, de um exemplo que assim, mindfulness muda a vida? Muda alguma coisa? Sim. Traz alguma mudança? Vai mudar minha dor? Vai mudar a minha cabeça que não para de pensar? Vai deixar eu menos ansioso? Vai, vai me tirar do buraco? Né? O que que mindfulness vai fazer, afinal? Hum, Eu diria que mindfulness pode tirar do buraco, né? Eu sou meio mindful xiita. Eu acho que a vida ela fica muito melhor e ela começa a ser vida de fato quando você começa a estar mais presente. Caso contrário, você é apenas um eco da sua criação, da época que você viveu, da sua condição social, cultural, econômica, e etc. Então eu acredito, porque eu acredito que dá para achar paz mesmo estando no inferno. Eu acho que mindfulness age bem aqui. Mas ele não vai mudar a vida vai continuar sendo vida, né? Como eu falei, dor dói, chuva molha. Então, né, mindfulness não vai mudar nada na vida, mas vai mudar a sua vida vivida, eu diria isso, Mas né? é interessante essa fala, Marcelo, porque o que que é a nossa vida, né? Se não a forma que a gente percebe. Então, acho que é interessante também, né? Às vezes muda, sim, a nossa vida, porque, por exemplo, os estudos de dor, né? Não vai mudar exatamente a intensidade da dor, mas se muda a forma como a pessoa enxerga a dor, a percepção subjetiva dela é diferente. E a percepção subjetiva é tudo, né, também. Então ela tem dor, mas se ela percebe aquilo diferente, isso muda a dor, né? Então é muito relativo isso, né? Do quanto que muda ou não muda. sim, Eu acho que todo sofrimento, na verdade, a gente está sempre interpretando o mundo. A gente não olha o mundo, a gente interpreta ele. E por a gente Uhum. interpretar de uma maneira rígida, a gente deixa de ter escolha. Né? Então você está fazendo isso o tempo todo, no trânsito, no cenário. Quando você vê alguém, você já cria uma avaliação inteira dessa pessoa em 16 segundos. Você já acha se essa pessoa é boa ou ruim. Né? Então esse automático ele pode ser muito danoso, né? Porque eu posso estar é, reproduzindo processos. Eu acho que cada um aqui que nós somos praticantes tem algum ponto. Eu nunca fui um cara muito agressivo desde pequeno, mas era muito ansioso. Então hoje eu consigo dialogar com a minha ansiedade. Sabe? Isso me dá uma clareza maior. Tem algumas coisas que eu ainda não consigo mudar, mas eu consigo olhar para isso e abraçar isso e continuar caminhando. Né? Eu acho que todo mundo vai ter algum processo assim, sabe? Deixa eu só contar, senão vai dar nosso tempo e o pessoal vai falar assim, pô, mas você não falou. Né? Dentro no curso de Oxford, né, quando eles ensinam mindfulness para quem tem depressão, para não ter recaídas de episódios depressivos, tem um pequeno exercício que é uma prática curta, né, uma prática chamada 3 passos, que é para que a pessoa consiga colocar esse momento de presença na sua vida. Né? Então é uma prática bem simples. A pessoa checa como está o corpo, como está a mente, como está o coração, né? Como estão os sentimentos, sem querer mudar, mas sim como uma expressão dessa vida, desse momento agora. Talvez eu esteja triste, talvez minha mente esteja agitada, e olhar para isso.
No segundo ponto, né, eu foco na respiração, nas sensações do ato de respirar. E fico ali um tempo. E depois eu amplio de novo para como eu estou me sentindo. O grande X dessa prática, né, o grande objetivo dessa prática, é a pessoa sair dessa mente ruminativa, né, que reage e parar para perceber um pouco o que está acontecendo. Né? Então, o professor Marco Williams fala assim: a prática dos três passos não vai mudar a vida, mas é como se alguém estivesse caminhando na chuva com um monte de sacolinhas de supermercado pesada, molhada, e de repente ela para debaixo de uma marquise, né? Ela continua molhada, ela continua tendo que caminhar, mas ela para, respira, ajeita as sacolinhas na mão, né? Encontra forças dentro para continuar a caminhar, né? E muitas vezes isso é a vida, né? Algumas notícias, algumas falas, algumas dores. Se a gente puder parar, respirar, se conectar que não é o mundo que está contra você, é apenas o mundo sendo o que é o mundo. E o que eu posso fazer aqui, né? Isso traz muita clareza, porque é totalmente o oposto de você ficar caminhando. Caramba, mas que droga, por que isso aconteceu? Essa chuva bem na hora, por que eu não saí antes? Porque eu sei que só vai te levar mais pro buraco, né? Então, mindfulness tem a ver com ser mais zen. Acho que mindfulness não vai parar a chuva mesmo. Vai a gente tomar consciência do que está acontecendo dentro da gente diante da chuva, né. E às vezes, né, só um ponto importante, às vezes eu pegar e falar assim, cacete, eu tô com muita raiva. Que droga, sabe? E perceber isso. A raiva está em mim, A sabe? gen Não é, não Sim, é não ter a culpa, tipo, eu não devia estar com raiva porque eu sou tô mindful. Não, a minha aprendizagem ela vai acontecer quando eu olho quem eu sou. Tem uma fala do Harari que eu considero um dos maiores pensadores da atualidade, o escritor do Sapiens, né? Inclusive a gente já falou dele hoje. E ele fala sobre o processo de meditação dele. Ele fala: não, não é sobre se tornar melhor, não é para ir para algum lugar, é para perceber quem eu sou com precisão. Ao eu perceber quem eu sou com precisão, como eu reajo ao mundo, eu começo a ter mais autoconhecimento. Eu começo a perceber quem eu sou e como as coisas me afetam. Só assim eu posso mudar. Com a sinceridade, com a coragem de tocar a minha raiva, o meu medo, a minha solidão. muito Uou, estou me sentindo só. Não é fugir dela. sim, não é sobre exatamente o conteúdo da sua vida, né, ou das suas experiências, mas é como a gente se relaciona com elas, né. É sobre processo e não sobre conteúdo, né. Não vai deixar de ter raiva, de ficar triste, de ter alegrias também, mas é a gente viver isso e saborear isso, essa natureza, né. E deixar de ser controlado por, né? Que eu acho que é o grande problema. Sim. Então Controlado pela felicidade pode gerar muito sofrimento também, né? Quero felicidade, quero festa, quero isso. Então aqui eu tô sendo, né? E ser operado pela raiva, eu acho que isso é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Mas sim. Eu ia comentar sobre as camadas, já que a gente percorreu de mindfulness, né, ou da presença mesmo, uma das coisas, acho que a Vivian colocou que é uma habilidade universal, né, assim, de estar presente, de direcionar a nossa atenção para alguns aspectos. Outra coisa é a gente estar consciente, né, às vezes está consciente que está totalmente devaneando e tudo bem, consciente que está totalmente com raiva, tudo bem. Consciente que cortou o dedo, e tudo bem, e reconhecer. Outra camada aí, que eu acho que a gente já adentrou, né, é que essa qualidade de presença, essa habilidade, esse exercício, ela começa a adentrar também na compreensão da natureza das coisas, da natureza do que é ser humano. Ah, o ser humano vive isso, sente isso. A natureza da vida, do dia, da noite, né. Então, tem algumas camadas que a gente vai se aprofundando. E uma das camadas que acho que a gente conversou aqui, é que não é se tornar alguém, eu coloquei a palavra zen no sentido, assim, de iluminado, alguém superior, ou alguém que não tem emoções ou reatividades, ou alguém que não briga, alguém que não discute.
né? Alguém que não bate o carro, não, é perceber e como o Marcelo bem disse, né, quem é você afinal? Qual que é a sua natureza? Qual que é a sua singularidade? O que que é ser sincero com você, na sua relação com você, na sua relação com essa pessoa, na sua relação com esse trabalho, com o trânsito? O Marcelo contou do trânsito, eu me lembrei que muitas vezes no trânsito, quando eu saía assim e pegava um trânsito, o meu pensamento ruminativo era: "Nossa, eu devia ter saído mais cedo. Não, eu devia ter saído mais cedo. Não, nunca mais vou sair nesse horário". Eu ficava ruminando assim: "Eu devia ter saído mais cedo", mas não tinha o que fazer. Eu queria ir naquele horário e fui, né. Mas eu reconheci: "Nossa, olha como eu tô ruminando". Como que eu me relaciono com os meus pensamentos ruminativos? Às vezes, de arrependimento. "Nossa, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter". Nossa, essa é a natureza humana. Tô reconhecendo. O que que acontece comigo quando eu faço isso? Muito bom. E é onde nasce a escolha, né, Susumu? Ao ter a sinceridade, que é o que eu falo, né? Mindfulness fala da prática sincera, sentar com o que está do jeito que está enquanto estiver. Porque a sabedoria e o seu desenvolver só vai poder acontecer com essa sinceridade, essa coragem de tocar o que é o mundo e o que é você no mundo. Só assim vai nascer a escolha e a mudança, né? Quando eu pego e falo assim, ou oh, tal coisa me afeta. E me afeta muito, eu me perco aqui. O que, que eu posso fazer? Né? E saber que até conseguir aprender é um caminho longo. É um caminho longo. É um caminho, às vezes, da vida toda. Né? Mas eu estou consciente que eu preciso trilhar um caminho, pelo menos. Né? Que é totalmente diferente de como a gente consegue viver. Pessoal, eu acho que é bem legal a gente pegar e falar quais caminhos para se tornar mais mindful. Né? Eu começaria com a Ellen Langer, por exemplo. A Ellen Langer, ela fala, né, de você se tornar mais mindfulness, ela nem toca na questão da meditação. Ela fala de você mudar a maneira automática que você lida com o mundo, isso já traz muitos ganhos. E ela tem muitas pesquisas sobre isso. Né? Mudar o caminho que você faz de casa para o trabalho, sabe? Assistir um outro tipo de filme, mudar alguma coisa naquilo que você está acostumado a fazer de uma maneira, né, automática, uma aula e etc. E ela mostra vários ganhos, porque a gente sai dessa mente não presente. Né? Então ela Automática, fala né? exatamente. Aqui ela já fala vários ganhos, tanto psicológicos como avaliação do seu próprio trabalho. Né? Mas existem outros caminhos, né? E eu acho que vocês podem trazer aí também. Acho que você falou do, como que fala em português? Habit releaser. É tipo sair do automatismo, né? Do hábito. É, isso é desfazer de um hábito muito corriqueiro e fazer diferente, é o que você disse, né? Eu sinto que um exercício de presença, por exemplo, que são as pausas, né? A gente vai tá lançando aí, enfim, revisando um aplicativo. Então, muita gente usa muitos aplicativos, né? Para um exercício de pausa, de presença. Eu acho que é um exercício simples, às Aplicativo vezes de nem tão meditação, fácil. né, Susumu? Senão o cara vai baixar um aplicativo de joguinho, assim, algum aplicativo de meditação, né? Acho que a meditação, na minha opinião, é a melhor e mais poderosa ferramenta de cultivo de presença. Sim, a gente está lançando um aplicativo então que chama CPM Medita, né? Eu acho que em breve vai estar revisado e vai estar no ar aí, pra e vai ter práticas abertas, né, práticas, nos planos aí de assinatura, mas eu acho que tá na mão, né, eu acho que tá muito atual o uso de aplicativo. Eu acho interessante já que a gente é muito difícil, assim, a prática é simples, às vezes é só de pausar e prestar atenção na sua respiração. Tem o One Moment Meditation, tem um videozinho no YouTube muito popular, é interessante, mas nem sempre é assim, é fácil. É simples, mas não é fácil, né, a gente costuma dizer. Que mais que a gente pode dar de dicas aí?
Eu acho que tem um processo intencional, né? Todas as ferramentas que a gente vai usar, igual a Marcela trouxe ali da Ellen Lang, você falou das pausas, a própria meditação, né? Se a gente não é que tem que ser difícil, mas assim, tudo isso a gente precisa estar atento e consciente que é algo que você quer fazer, é intencional, porque como a mente já funciona no automático, é natural que a gente vai seguir. Então, se eu quero quebrar esse automatismo, eu preciso me dedicar a escolher fazer isso, né? E lembrar que é um processo. Então, a própria prática de meditação é natural que seja difícil eu colocar em prática todos os dias, né? Mas eu preciso ir aos poucos tentando incorporar aquilo na minha rotina se eu quero construir um novo hábito, né? Uma nova rotina. Então, as práticas de meditação, como o Marcelo falou, eu também acho que é a melhor maneira, assim, da gente poder se dedicar a isso. Mas às vezes a gente fica meio perdido, né, também. Então, é por isso que tem os programas, eles são graduais, eles são progressivos, né, para a gente ir aprendendo. Igual eu dei o exemplo lá do, do participante do meu grupo, né? Não é de uma hora para outra que ele seria capaz de olhar para esse zumbido e pronto, né? Primeiro a gente vai percebendo essa quebra de automatismo, depois a gente vai aprendendo a olhar também para aquilo que é mais difícil, que também está na nossa vida, né? Então eu acho que fazer esses programas também é uma forma muito útil, né, da gente aprender, porque você está em grupo, né? Você está compartilhando com as pessoas que também estão passando por aquele processo. Então, isso ajuda demais a reconhecer que o seu processo é o processo natural que todo mundo passa. Não Acho tem que jeito. Se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente precisa de uma dedicação também. Eu sou, não é porque a gente ensina o 8 semanas, mas eu acho que o 8 semanas ele promove uma estrutura que ajuda muito, ganha muito. Eu falo até para os meus alunos, porque eu comecei a meditar de uma maneira autodidata. E quando você pega um programa de 8 semanas, nossa, era como se a pessoa ela ganha 15 anos de eu treinando de maneira autodidata, sabe? Por causa de um direcionamento. Acho que é importante, né? O erro, o processo, a profundidade que você tem quando você entra em outros lugares, outros métodos e etc. Mas eu acho que facilita e clareia de uma maneira incrível. Então, eu sou muito a favor. Agora, uma outra coisa que eu falaria também, né? Existem atividades artísticas de movimento corporal que também são conhecidas como práticas, né, como promover a presença, né, um pilates, um yoga, um qigong, um tai chi, né, ou tocar um instrumento, ou eu falei, tá, algumas práticas que são conhecidas, né, como milenares, mas às vezes um correr, né, um tentar se desenvolver, uma dança que traz uma consciência corporal de uma maneira incrível. O problema é que muitas vezes, sem um treino deliberado, a gente consegue fazer até coisas muito complexas de maneira automática, sabe? Então, por exemplo, o yoga, ele é feito para que você não caia no automatismo. Por isso, né, que os asanas vão se tornando cada vez mais difíceis, mais elaborados, né, que tem uma ideia por trás. Mas uma vez, se você principalmente tiver facilidade, você vai conseguir plantar bananeira pensando na morte da bezerra. Eu acho que esse é o maior problema, né? Você vai conseguir correr uma maratona, de repente com a mente pensando em algum lugar. As atividades físicas, né, a- ou as artísticas, elas têm componentes para te trazer para o presente de tempos em tempos. Alguma dificuldade, alguma dor física, uma lesão, né, uma técnica muito elaborada. Mas se você tiver já um pequeno treino, vai potencializar isso. Vai potencializar isso, né? eu E lembrei, acho que, diga, tem alguns livros, né? Como que chama o seu livro, Vivian? Você, o Mindfulness, Thiago? um guia para o autoconhecimento. Mindfulness, um guia para o autoconhecimento. Tem o livro do Mark Williams, que é bem simples, né? Foi o primeiro livro que eu li de Mindfulness. É chamada atenção plena, Mindfulness, Atenção Plena, em português, Vivendo. né? É que Living in a Aqui, Frantic World. Nem sei se em foi inglês, traduzido né? em Não, português. ele só tá como atenção plena do Mark Williams. Atenção E tem o Plena. atenção plena também da Ellen Langer também, que é todo um outro olhar. Eu acho que também ele é bem interessante. E tem a Bíblia de Mindfulness, né? Que é o Viver a Catástrofe Total, né? Do John Kabat-Zinn, conhecido como a Bíblia de Mindfulness. Eu acho ótimo. E claro, também tem outros caminhos. Eu
como a gente falou no nosso encontro sobre retiros, sabe, fazer um Vipassana, fazer um Seishin, é, participar de um processo monástico de qualquer maneira, um retiro, acho que são grandes caminhos, né? O Yogananda ele fala que todos os caminhos levam ao topo da montanha. A única pessoa que está perdendo tempo é aquela que fica rodeando a base da montanha falando que seu caminho está errado, né? Então, acho que mas faça mindfulness. Experimente, né? E teste por você mesmo, como a gente Exato. sempre É. gosta de convidar, né? Acho que outro momento a gente fala das origens e da popularização de mindfulness, né? Acho que a Eu gente pode acho que falar é das meditações também, né? Desse universo meditativo que é muito interessante, né? Uma meditação transcendental. Qual é a diferença de uma meditação de compaixão, de autocompaixão? Acho que talvez seja um bom encontro nosso para servir de guia, né? Um guia de aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Porque aquela frase que eu gosto muito, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, muitas vezes, Uhum. quando eu conheço um modelo ou um olhar, eu tendo a não querer saber os outros, ou não querer pelo menos entender os outros. Então, acho que. Eu não lembro de ter visto nenhum vídeo até hoje de meditação comparada, vamos falar assim, sabe? Tipo, então talvez seja interessante. legal. Fica para os próximos capítulos, então, para os próximos episódios, as visões críticas sobre mindfulness na sociedade também, dentro de contextos budistas e científicos. Eu acho que é interessante a gente tocar nisso também depois. Legal. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, ajude ele a chegar em mais pessoas. Esse encontro, esse canal só pode existir por causa de vocês, então isso ajuda bastante a gente. Vocês sabem que depois que eu comecei a gravar esses vídeos, eu deliberadamente eu vou lá e curto quando eu gosto e sigo o canal, porque realmente faz a diferença, né, em quem está dedicando tempo e principalmente tentando ajudar, que eu acho que é o nosso caso. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Comenta aí o que você acha de mindfulness. Falou! Até! Tchau. Tchau.